Olá amigos, aqui é Rogério Favila pelo Naturalista e sejam bem-vindos aqui a mais um passeio pela Mata Atlântica da Serra dos Órgãos. Então aqui eu queria mostrar para vocês hoje, não o riozinho, né, que esse riozinho aqui é realmente muito bonito, é um lugar de bastante calma, paz e frescor. Mas eu queria mostrar para vocês uma criatura que normalmente é ignorada, nem é muito ensinada, né? Mesmo na biologia, ela só mais recentemente que começou a haver estudos mais profundos em relação a essas criaturas. E eu me refiro aos líquens. Aqui temos um grande líquen ali já sob o microscópio, né? E ele é bem grande, ele é um tamanho, né? E esse aqui é um líquen Cryptothecia rubrocincta. Rubro por causa dessa coloração causada aqui por compostos paradipsídeos, né? Que como ácido girofórico, que é também chamado ácido confluêntico, e essas substâncias são predominantes nessa espécie e ela produz em condições assim muito adversas, como aqui, vivendo numa rocha, né? Então esse tipo de ocupação de nicho é chamado rupícola, dele rupis, rocha, né? Quer dizer, seres que vivem sobre a rocha, né? E esse líquen aqui, ele é muito interessante, né? Porque ele possui um talo que é chamado crostoso, que ele entranha, né? Essas criaturas elas conseguem criar ácidos que corroem a rocha de maneira que elas se entranham aqui na rocha, né? Isso é um tipo de... Os fungos costumavam ser classificados como espécies compostas de fungos e algas, né? Mas atualmente eles são considerados fungos liquenizados, ou seja, o corpo que sustenta a estrutura, dá o substrato, é chamado microbionte, né, que são, no caso, a espécie de fungo relacionada. E as espécies de algas que fazem a fotossíntese e trocam o substrato por nutrientes, chamados fotobiontes, né? Então, é através da classificação aqui do talo e do tipo de fungo é que se classificam as espécies de líquens, né? Então, no caso aqui do nosso amigo Cryptothecia, ele produz essas substâncias para condições adversas. Você vê que nenhum musgo cresce em cima, por causa das propriedades antibióticas que os fungos produzem, né? Eles mantêm ali o limite da ocupação de outras criaturas. E esse esverdeado dele são as algas que estão nele, né, vivendo ali no meio de estruturas especiais chamadas isídeas. E as isídeas elas produzem extensões chamadas austórios, que tornam, através de substâncias especiais, as paredes das células das algas mais permeáveis. E assim eles absorvem os açúcares, podendo chegar às vezes até 80% da produção da alga consumida pelo fungo, né? Então tá aí. E lembrando também que 98% das espécies de líquens são formadas por Ascomycetes, né? E somente 2% por fungos Basidiomycetes. Então tá aí, mais uma curiosidade aqui, o nosso Cryptothecia rubrocincta, na rocha aqui, vivendo e crescendo bem, né? É um indicador de árvore. Eles também dão em cascas de árvores, é uma espécie muito, muito comum aqui nessa região. Muito fácil de achá-los nas árvores. Isso é um indicador de ar relativamente saudável, né? Então tá aí, agora eu vou deixar aqui vocês com uma imagem aqui aproximada do fundo. Esse é o líquen visto de perto. Tá aí para vocês mais uma curiosidade da natureza
né, pelo naturalista. Um abraço e nos vemos em breve.